Nos últimos tempos, a procura pelo TOEIC tem aumentado bastante. Isso significa que profissionais de várias empresas, de vários setores, estão precisando fazer esse teste de proficiência em inglês para serem promovidos, sejam as funções de gerência, diretoria ou até mesmo sociedade nas empresas em que eles trabalham. Bem como alunos que precisam fazer um teste de proficiência para serem admitidos nos cursos de pós-graduação ou de residência médica, já que as universidades, nos últimos tempos, têm utilizado o TOEIC como uma das opções de teste de proficiência em inglês. Você não vai passar no TOEIC se não se preparar. O teste TOEIC é um teste que contém 200 questões para serem resolvidas em apenas 2 horas. As questões vão desde o listening até o reading. Então você tem diferentes 100 questões de listening e 100 questões de reading. Portanto, é preciso que você se prepare antes para você atingir a sua melhor nota, a nota que você precisa para a sua promoção ou para a sua admissão no curso de pós-graduação ou de residência médica. Bom, nós temos um curso, é o curso preparatório TOEIC, que vai te ajudar bastante a atingir a sua melhor nota no teste. Bom, e como é que nós chegamos a esse curso? Nós trabalhamos com inglês há mais de 20 anos, em particular em inglês para negócios. Tivemos alunos de várias e diferentes empresas, como também preparação para os testes internacionais, como TOEFL, IELTS, FCE. Então, nós tínhamos uma procura desses alunos para fazer esse teste. No início, quando esses testes surgiram, a orientação corrente era, não, faz um monte de simulados, faz 10, 15 simulados para você pegar o jeitão do teste. Bom, o que acontecia quando os alunos faziam isso? Frustração. Porque não basta você fazer um monte de simulados, vários simulados, sem você saber exatamente por que acertou e por que errou, sem conhecer o conteúdo que esse teste está pedindo para você. É como se você fosse fazer um vestibular e não se preparasse para ele. Ou o preparo fosse deficitário, ou seja, você ficasse fazendo só as provas antigas, sem conhecer por que é o certo, por que é o errado. Então, um curso preparatório que só faça isso, não funciona. O nosso curso preparatório, esse curso preparatório que a gente está oferecendo para os alunos, e nós já oferecemos esse curso há muito tempo, há muito mais de 6, 7 anos, nós já tivemos mais de 500 alunos das mais variadas empresas que conseguiram, depois do curso preparatório, atingir a nota que eles precisavam no teste TOEIC. E como é que funciona o nosso curso preparatório TOEIC? Bom, o curso preparatório ele é dividido em 2 partes. A primeira etapa, você vai aprender o conteúdo e as estratégias que você precisa ter para resolver cada um dos exercícios. Porque, veja, esse teste TOEIC ele tem 200 questões. São vários e diferentes tipos de questões. O teste TOEIC é como se fosse um teste vestibular. Que você tem matemática, português, história, geografia, química. Então, quando você vai se preparar para o vestibular, você não vai só estudar um tema. Para cada uma das provas, existe um conteúdo e uma estratégia para resolvê-las. O mesmo ocorre com o TOEIC. O teste TOEIC tem 7 partes. 4 partes são relacionadas ao listening e 3 partes relacionadas a vocabulário, gramática e interpretação do texto. Portanto, para cada uma dessas partes, você não pode usar a mesma estratégia. Cada uma delas tem um conteúdo específico e uma estratégia específica para você resolver aquelas questões. Bom, essa é a primeira parte. Depois que nós trabalhamos todo o conteúdo e toda a estratégia de cada uma das partes, aí você vai aplicar, você vai para a prática. Então, você vai fazer inúmeros simulados aplicando o conteúdo e a estratégia para resolver aquelas questões. E por que essa segunda parte dos simulados, do conteúdo da estratégia, ela é tão importante? Porque como o teste TOEIC são 200 questões para você resolver em apenas 2 horas, o controle e a gerência do tempo é essencial. Você precisa saber que partes você pode fazer de forma mais rápida para sobrar mais tempo para você fazer as partes do teste que exigem uma maior atenção, né? Que exigem uma maior concentração para você respondê-las. Essa é a função, essa é a metodologia, na verdade, do nosso curso preparatório TOEIC. Né? Conteúdo, estratégia, na primeira fase, e aplicação desse conteúdo e da estratégia na segunda parte.
para que quando você chegar no teste, quando você for fazer o teste real, você saiba exatamente o que você precisa fazer em cada uma das partes do teste. Por exemplo, na parte 1, que é a parte do listening, são figuras. Então, o que você precisa observar nessas figuras? Na parte 2, do listening, são questões e respostas. Então, você precisa saber que tipo de questões o TOEIC vai perguntar e quais são as respostas, as possíveis respostas para aquelas perguntas. Na parte 3 é uma conversa, em geral com 2 e agora com o New TOEIC, com até 3 pessoas. Então, como é que você faz, como é que você responde um teste que você ouve um listening e são 3 perguntas relacionadas a esse listening? Que estratégia você tem que usar para conseguir respondê-las automaticamente? E a parte 4 do listening também é em geral, um talk, é uma pessoa só falando, é um anúncio. Então, como é que você tem que resolver essas questões? Como é que você tem que prestar atenção? Quais são as partes importantes desse listening que você tem que prestar atenção? Na parte do reading, que são a parte 5, 6 e 7, parte 5 e 6 é vocabulário e gramática. Quais são os tópicos de gramática que você tem de estudar para você poder resolver as questões da parte 5 e 6, que juntas respondem por praticamente metade da parte do reading, ou seja, são em torno de 50 questões. E a parte 7, que são de interpretação de texto, essa parte sim você tem que ter um tempo maior. As estratégias que nós desenvolvemos te ajudam a ter um tempo maior, porque você precisa concentrar nos textos e nas perguntas. São diferentes tipos de perguntas, são diferentes tipos de textos. E agora com o novo TOEIC, você tem textos de WhatsApp, você tem... Antes eram 2 textos para algumas questões, agora você tem que ler 3, às vezes até 4 textos para poder conseguir responder as questões do TOEIC. Portanto, não é possível você ir para esse teste sem um preparo adequado. E veja, cada questão no TOEIC que você chuta e que você erra são 5 pontos a menos na sua nota. Okay? Portanto, se você quer realmente se preparar para esse teste, fala com a gente. Clica no botão, se inscreve nas nossas turmas que estão abertas para que você chegue no teste preparado, sabendo exatamente como e o que você tem que resolver nesse teste TOEIC. E assim você consiga aí a sua promoção, o seu sonho da sua promoção e o sonho da sua pós-graduação ou da sua residência médica. Ok? Aulas online com professores ao vivo que vão te acompanhar de perto. Então, clica no botão e fala com a gente.